4, 3, 2, 1. Bem-vindo ao Cast Elevar, o podcast para elevar o seu negócio, não é mesmo, doutor? Exato, um oferecimento da PB Obra Seca e Elevatus Consultoria. Muito bem, hoje a gente está com uma presença ilustríssima, que é o Luciano Machado. Aí. Que honra! Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês. Espero fazer jus aqui a esse podcast que fala de negócios, que leva tanto conteúdo, tanta informação para as pessoas que estão interessadas em engenharia, em negócios, enfim. A gente que agradece você ter aceitado o convite. Muito A gente obrigado. conheceu o Luciano no evento do CREA, no Dia do Engenheiro, e ele estava sendo homenageado. A gente achou a sua história sensacional, né? E aí trouxemos para compartilhar com mais pessoas. Ah, que bom, obrigado. Vocês também são um casal inspirador e eu estou feliz de estar com vocês aqui. Obrigado. Que legal. Então vamos conhecer a história desse grande homem. Você é paulistano, engenheiro. É isso, eu nasci em São Paulo, eu sou o filho mais novo da família de 4 filhos, Certo. né? Um pai e uma mãe. E a engenharia, a construção começou com meu pai. Então, meu pai é baiano, veio da Bahia com a minha avó, as irmãs e o irmão, muito pequeno ainda, e fez de tudo na construção civil. Então, ele foi desde servente de pedreiro, encarregado, mestre de obra, empresário. E aí, teve uma empresa que faliu no Plano Collor, logo depois do Plano Collor, Caramba. né? E aí, meus irmãos, cada um se recolocou de uma forma, e eu fui fazer engenharia. Eu já estava fazendo engenharia, na verdade, né? Uhum. Eu entrei na faculdade em 96 e terminei em 2002. E foi inspiração do meu pai. Meu pai que é a grande referência. Meu pai que me levou a querer trabalhar com construção, querer estar dentro da construção civil. Quando eu me formei ali em 2002, a engenharia não estava num bom caminho. Na verdade, um pouco antes até. Ali já nos anos 98, não tinha, o negócio estava meio complicado, então eu fui trabalhar em outras áreas, me tornei bancário e tive a oportunidade de voltar para a engenharia, né? Mas aí a gente vai falando aqui, Boa. e aí como é que foi essa ida e essa volta para a engenharia. Então você nasceu na obra antes mesmo de entrar na faculdade? É isso. É isso. Uau! Ah, eu fui almoxarife, eu adorava. E aí você trabalhou na obra, você tem aquele contato com a equipe, né, com o pessoal de obra, e aí você vai fazer engenharia e você fala, nossa, mas não tem nada a ver isso aqui, né? A visão que você tem externa de fora. É, Sim. não, é cálculo numérico, álgebra linear, resmate 1, Pra resmate que eu 2. preciso Aí você disso? chega lá, onde que eu uso integral dupla? Hoje eu vou usar a integral dupla. Mas o engenheiro é isso, né? O engenheiro é uma pessoa que é formada para tomar decisão. Eu acho Lógica. que isso que nos habilita a trabalhar em tantos outros negócios, né? Essa formação, essa capacidade de decidir, né? Você fez um erro numa prova, você errou a prova inteira, né? Sim, Verdade, verdade. Fantástico. E aí você, em 96, se formou como engenheiro. Eu entrei em 96 e acabei em 2002. Ah, Me formei perfeito. em 2002. Então são 22 anos. Passa rápido, hein, gente? Uau! 22 anos É, de... 22 Uau. anos. E aí, se formou, qual foi a sua trajetória? Então, em 98, eu fui para a área bancária. Por Eu fui quê? para a área bancária. O que acontecia? Eu trabalhei em algumas grandes empresas. Eu trabalhei em 6 multinacionais. Então, quando a Telefônica veio para o Brasil, eu tive a oportunidade de trabalhar na Telefônica. E aí eu trabalhava no escritório de projeto. O projeto de telefonia, ele é parecido com o projeto de elétrica. Parecido. Então, eu Tá. trabalhava com projeto de telefonia. Mandava as ordens de serviço para a rua para ser feita a instalação de telefone. Uma loucura. Uma loucura. Só que nesse trabalho, eu era muito bem remunerado. A gente está falando em 98, né? Então, eu era um menino ainda, tinha 19 para 20 anos e tinha um belo salário, assim. E logo depois da empresa do meu pai ter falido. Então, foi uma coisa que supriu a nossa necessidade Que ali em legal. casa. Foi um momento bacana, assim, de poder ajudar, de contribuir em casa. E aí, esse contrato que eu tinha na Telefônica, ele acabou. E o que eu vou fazer agora? Né? Eu estava na faculdade ainda, tinha um salário que era um salário bem significativo, e como é que eu ia suprir isso? Então, eu acabei tendo 2 empregos. Olha. Então, eu fui trabalhar na Tubos e Conexões Tigre, que foi a minha primeira experiência na área comercial, de dia. Então, eu fazia estágio de dia, visitando empresas. Qual que era o meu trabalho? Eu visitava as empresas para levar conhecimento de tubos e conexões, principalmente na área de infraestrutura. Então, Vinil Fair, Vinil Forte. Eu trabalhava com os produtos que a Tigre tinha lançado há pouco tempo ali. E eu consegui um trabalho no HSBC para trabalhar em compensação de banco e tal, que eu acabei não indo. Eu fui trabalhar no centro de serviço. Então, eu trabalhava na Tigre de manhã, estudava a faculdade nesse período à tarde, que eu estudei no Mackenzie, então eu não sei como é hoje, mas era
2 períodos à tarde, 2 períodos de manhã e um à noite. Era o semi-integral. Isso, é. E à noite eu ia trabalhar no banco, no HSBC. Aí fui trabalhar no centro de serviço. Puxado, hein? Puxado, bem puxado. Então, essa ideia foi uma ideia para poder suprir essa questão financeira. Então, por isso que eu fui Certo. trabalhar no banco. Porque era um jeito que eu tinha de ter 2 empregos. E continuar a faculdade. O banco gosta de engenheiro, né? Eu acho que é por essa objetividade que a gente tem. Pela parte De você- lógica, é, né? pela parte lógica, de você conseguir tomar decisão, de você... O engenheiro, ele hesita pouco, né? Eu acho que em sua maioria, assim, de maneira geral, o engenheiro, ele hesita pouco para decidir, para resolver, né? Essa formatação da cabeça, né? Como o Rodolfo disse, lógica, eu acho que é isso que atrai tantos bancos em buscar os engenheiros. Sim, investimentos também, a área de investimentos é a área que mais tem engenheiros trabalhando. É. Financeira? Sim, sim. Legal. E aí você ficou até quando nessa rotina maluca? Aí, assim, na Tigre eu descobri que eu era um cara da área comercial. Na Tigre eu descobri que eu fantástico. gostava de gente, que eu gostava de fazer visita. Foi uma coisa muito interessante que aconteceu lá. Eu conseguia marcar muita visita. Mas, não, assim, a gente recebeu um treinamento, eu tinha outros 2 colegas da faculdade lá. E eu conseguia marcar visita. E os colegas tinham dificuldade. Então, ali eu falei, pô, peraí, tem algum talento aqui, tem alguma coisa que eu faço diferente. E a partir daí eu pensei, no futuro eu quero trabalhar na área comercial dentro da engenharia. Né? E aí eu tive uma carreira muito bacana nos 2 bancos que eu trabalhei, mas eu queria voltar para engenharia. E não conseguia. Eu fiz entrevista em todas as construtoras. E era sempre a mesma história. Ah, você trabalha em banco, você tem uma remuneração, você não tem experiência com engenharia. E a minha estratégia foi o seguinte, eu vou sair de banco, e aí eu voltei para trabalhar com telefonia, aí só que agora eu fui trabalhar com telefonia móvel, eu trabalhei na Embratel e na Claro, e aí eu tive a oportunidade na Camargo Corrêa Cimentos, que foi uma baita escola. Isso uma foi quando? escola- Eu fui para Camargo em 2008, 2008. 2007 para 2008. Trabalhar na área de Comercial de 14, cimentos. 15 comercial. anos. Aí você se Comercial de achou, cimento. Aí me porque achei. você queria Aí me voltar para a área de engenharia e já tinha percebido que você tinha um tino comercial, né? Exato. Assim, foi ótimo. Foi uma experiência muito bacana na Camargo, foi uma grande escola. Eu tive grandes amigos, tenho grandes amigos lá, quero até mandar um abraço para todo mundo. E o que eu vi na Camargo? Eu vi como se fazia grandes negócios. Ali eu entendi na construção civil. Porque no banco, sim, você trata grandes negócios todo dia, mas não tão focado dentro da nossa área. Sim. E na Camargo, ali com os cimentos. Então, eu tive oportunidade, bem no início, assim, de tratar um pouquinho o fornecimento para Belo Monte. Uau. Então, eu tive essa oportunidade. Eu tive a oportunidade de... A linha amarela do Rodoanel, eu era o responsável pelo fornecimento da linha amarela do Rodoanel, Uau. do metrô, da linha amarela do metrô. Sim. Eu trabalhei no Rodoanel Sul também, então fiz várias reuniões na Dersa, reunião com a mesa de 100 pessoas. Então eu tava lá. Então eu vi grandes negócios, como eles eram feitos, como se tratava esses grandes negócios da construção. Foi uma escola, assim, muito bacana, a Camargo Corrêa. Aí você ficou desde 2008 até... Eu saí em 2000 eu entrei em 2007, no final de 2007, e fiquei até 12. 2012. Até Uau. 2012, final de 12, de 7 até 12. São 5 período- anos, é isso? 7 a 12, 5 anos. 4 anos, né? É. Não, de 7 a 12 dá 5. Aí- Foram quase 5 anos, não chegou a completar 5 anos. Então, assim, foi um momento muito bacana. Por que eu saí? Eu saí no momento, eu saí no auge, assim, da carreira, eu tava na maior carteira da empresa, a minha carteira era uma carteira bastante grande, só que eu queria ser empresário. Chegamos na parte que a gente gosta, meu povo. Eu queria Já ser tinha isso na empresário. cabeça, já. Eu tinha isso na cabeça, só que o que acontece? Então eu tinha trabalhando em multinacional, tinha trabalhado na Claro, trabalhado na Telefônica, trabalhado na Embratel, trabalhado na Telefônica, trabalhado nos bancos. Eu não tinha... Tinha um bom salário, eu tenho certeza Tinha que um nessa bom época... É uma zona salário. de conforto, digamos. Mas só que eu queria mais, né? Eu queria mais. Eu acho que talvez se eu tivesse continuado no banco, talvez eu teria diretor de banco, alguma coisa nesse sentido, porque era uma carreira, eu já era gerente, era uma carreira muito bem direcionada e ainda muito jovem, mas eu queria ser empresário, eu queria ter minha empresa. E aí, qual que foi a estratégia nesse momento? Entender que eu não sabia de todo o processo. De todo o processo,
Por exemplo, você na Camargo tinha uma pessoa para olhar a parte fiscal. Certo. Como é o imposto, como é o ICMS saindo de Minas vindo para São Paulo, como é o ICMS saindo de São Paulo indo para Mato Grosso. Substituição tributária. Substituição tributária. Eu não sabia, mas tinha alguém lá que falava, ó, aqui a gente vai operar dessa forma. Então, teve várias operações que eu fiz lá, por exemplo, a gente trocou uma operação que era rodoviária por ferroviária. Né, o cimento ele ia por rodovia de caminhão, a gente mandou de trem. Então, toda essa coisa eu não tocava próximo. Certo. Né? E nem a parte financeira. Eu falei, pô, então o que eu preciso fazer aqui para poder montar a minha empresa? Eu vou trabalhar numa empresa pequena. Ah, entendi. Saquei. Você queria conhecer todos os processos. É isso, todos os É processos. que empresas grandes é tudo muito bem definido, né? Um cara faz Entendi. só uma disciplina, outro faz outra. Aí É você tudo saiu da departamentado, Camargo para trabalhar numa empresa pequena. Eu recebi a proposta, e é interessante que essa empresa que eu fui, eles vieram falar comigo por 3 canais. Eles tinham bem definido o que eles queriam e 3 canais. Veio um RH, aí veio um consultor e veio uma pessoa da empresa me procurar separado. Eu falei, pô, eles querem realmente falar comigo. E aí eu fui, fiz a entrevista, eu pedi uma proposta que era para eles falarem não, eles falaram sim. Eu achei que você tinha rebaixado, porque Não. empresa pequena, geralmente a estrutura Não, financeira é menor. Porque Isso assim, em Rodolfo... 2012, né? Isso em 2012. 2012. 12? 12. 12. 11 para 12. A Aham. conversa eu tava lá ainda no final de 11. Aham. O que acontece, Rodolfo? A Camargo era uma escola. E eu conhecia todo mundo, era muito bem tratado. Então, para você tomar essa decisão, esse passo de eu vou sair mesmo, tem que ser algo bem sólido. Né? E era uma empresa que eu não conhecia, uma empresa pequena. Então, assim, eu vou pedir aqui uma remuneração que eu acho que eles não têm dentro da empresa. Então, pera, você queria estrategicamente trabalhar numa empresa pequena para conhecer os processos, Exato. mas ao mesmo tempo jogou o salário mais alto, porque, bom, se for para tomar essa decisão, que seja ganhando mais. Que vale o Ganhando risco, mais, né? que vale o risco. Que vale o Pelo risco. menos por um tempo, porque podia dar errado. Sim, sim. Qual cargo? Eu era gerente comercial. Então, nessa empresa pequena, te chamaram para gerente comercial. Gerente comercial. E o que vocês vendiam? A gente vendia exatamente o que eu faço hoje, projeto de infraestrutura. Projeto de infraestrutura. A gente se Fantástico. tornou concorrente. Mas eu não saí imediatamente para montar a MMF. Aham. Como é que foi esse processo? Então eu fui para lá, e aí lá sim, lá eu vi tudo. Lá Aí tinha você que viu fazer todos tudo. os processos. Todos os processos. Cobrar o escanteio, ir na área, cabecear, fazer o gol, ir para arquibancada, comemorar. Era isso. Tudo. Fazia tudo. Então, foi possível. Tudo assim. Eu não executava tudo. Óbvio, eu trabalhava na área comercial. Minha responsabilidade era trazer negócios. Era isso que eu fazia. É o que eu sei fazer. É o que eu fiz na minha carreira a maior parte do tempo. E dava apoio em todo, e dava suporte em todos os outros. Assim, os donos da empresa tinham uma confiança muito grande. E o projeto deles, qual era? Era dobrar o faturamento em um ano. E quando eles me entrevistaram, eu falei, ó, eu faço isso há algum tempo. Vocês estão preparados? É isso mesmo? Porque dobra o faturamento, dobra o custo. Sim. E crescer é A um negócio estrutura. complexo. Falou, não, estamos preparados, é isso mesmo. Em vez de um ano, a gente dobrou em 6 meses. Uau. A gente dobrou em 6 meses o Que faturamento. poder, hein, que esse Luciano tem, gente. Mas sabe o que era? Isso é uma coisa que eu sempre falo. Era você trabalhar em grandes negócios, você conhecer as construtoras, você poder trazer a facilidade de trazer negócios. E quando eu cheguei nessa empresa, tinha um negócio muito interessante que me chamou muita atenção. Eu já tinha trabalhado em grandes grifes, tinha trabalhado na Camargo, HSBC, Telefônico, tinha trabalhado em grandes grifes. Mas o telefone dessa empresa tocava muito. Eu falei, mas gente, por que eles me contrataram? Eles Não precisam de o mim. negócio Uhum. tá aqui. Né? E aí eu fui entender um pouquinho, aí fui atender esse telefone, ver que cliente que era. Então, assim, chegava muito negócio que não era tão interessante por telefone. Ah. Essa demanda passiva, né? É. Atender o telefone, vinha todo tipo de negócio. Então, qual foi a estratégia? Eu tinha um estagiário lá, o Thiago, falei, Thiago, você atende o telefone. Você atende o telefone, mapeia, a gente discute as propostas e eu vou visitar. Então, eu saí visitando o cliente. Ele filtrava. Ele filtrava... Ele ficava e te passava. Não, eu visitava os meus clientes. Eu visitava os clientes que eu tinha tido ao longo da vida, os clientes que eu tinha feito a na sua Camargo, carteira. a minha carteira. Ah, Duas Exato. frentes. Você tava Duas frentes. nas contas grandes e o estagiário lá te ajudando com as ligações passivas. Chegava coisa grande por telefone também? Chegava. Aí eu ia visitar. Ou seja, Rodolfo, ele já sabia que ali precisava ter um público-alvo para a empresa, né? Foco. Um foco. Perfeito. Perfeito.
esse negócio que já chegava não era suficiente para o que a empresa queria. Eles precisavam fazer algo diferente do que estava sendo feito até agora para poder dobrar de tamanho. Aham. Mas aquilo que sustentava era aquela ligação que chegava. Então vamos continuar aqui, deixando ser sustentado por isso que já vem, né? E vamos trazer algo diferente, vamos inovar, vamos trazer coisa nova. E Dois deu motores. super certo. 2 motores, exato, era isso. Era um híbrido lá, um motor que é a combustão e outro Aham. que é por energia elétrica. Que já tava funcionando, né? Tava Já tava na inércia, você pegou e abriu outra frente. É isso. E assim, muito rapidamente a gente conseguiu muito negócio grande. A empresa ela começou a ter negócios maiores. E aí, isso é uma dor que todo mundo precisa entender, que isso é uma dor, crescer é muito dolorido. Rapidamente começou a ter as dificuldades do crescimento. Bons problemas. Que é difícil de ser solucionado, né? Então, como eu era comissionado, então eu realmente comecei a ter problema nessa coisa dos contratos maiores, e aí eu comecei a pensar, então eu entrei no final, fiz a entrevista no final de 11, comecei ali em 12, em fevereiro, março de 2012, e aí no final de 2013 eu comecei a falar, olha, 2012 foi legal, 2013 foi mais ou Atingiu menos. o objetivo que tinha, né? Tanto para a empresa quanto para todo o restante, né? Eu acho que é hora de eu ir para minha carreira solo e fazer o que eu Perfeito, queria. Então, o que perfeito. eu vou fazer? Eu vou pegar aquela empresa do meu pai, lá antiga. Tava fechada? Não tava. Não tava. Não tava. Tava lá, pagando refins. Mas não tava operando. Não tava operando. Aham. Eu vou pegar essa empresa antiga, vou transformar numa empresa de pintura e gesso. E vou fazer pintura e gesso. Por que pintura e gesso? Porque eu queria trabalhar com algo que fosse escalável. Tá. Né? Eu entendia que pintura e gesso eu ia ter escala. Eu poderia ir nas construtoras que eu já tinha atendido no cimento. Né? Era uma dor E- que eles tinham. Isso, e eu tinha uma ideia muito grande assim, de prestar um serviço diferenciado do que tinha no mercado. 2013 isso? Final de 2013. Uhum. Final de 2013. Né? Conversei lá com o meu diretor na época e falei pra ele, vou sair, vou fazer isso aqui. Né? Aí virou o ano 2014, a gente tá no comecinho de 2014 ali, e aí ele fala, não, ok, vai dar certo. E aí a gente anuncia dentro da empresa que eu trabalhava que eu ia sair. Perfeito. Ele falou, você pode ficar mais um mês? Eu falei, um mês não dá, eu fico mais 20 dias. Nesses 20 dias que eu tô pra sair, o meu sócio, que é o Ricardo, falou, você tá saindo e tal, eu tô aqui pra sair faz 10 anos, tô pensando em montar um negócio, só que eu não vendo nada, não consigo vender água no deserto, não vendo nada. Ele trabalhava onde? Lá também, eu Ah, era ele tava gerente lá. comercial e ele era gerente de engenharia. Ah. A gente trabalhava, nós éramos Se pais, a gente complementavam. trabalhava junto. A gente Aham. trabalhava bastante junto ali. Eu trazia os negócios e ele executava. Sim. Falei, vou vender pintura e gesso, eu vendo pra você projeto. Ele falou, vender não, você precisa ter um terço. Como assim? Eu achei interessante isso, né? Eu falei assim, como assim? Ele falou, não, seremos 3 sócios e você precisa ter a mesma responsabilidade que eu. Se eu vou sair, se eu vou correr esse risco, eu quero um sócio que esteja disposto a correr esse risco também. Eu achei muito interessante, porque apesar de a gente ter trabalhado ali aqueles quase 3 anos, nós não éramos amigos, Perfeito. né? A gente era par e ele enxergava em mim uma possibilidade de negócio que talvez nem eu enxergasse naquele momento para aquele tipo de negócio. Eu falei, opa, vamos nessa. Né? E aí, assim, são várias decisões. Quer dizer, você vai ser o diretor comercial, você vai ser a cara da empresa, você vai ser a pessoa que vai expor o que a gente faz. E foi assim, a gente começou. Legal. Ele teve alguma dificuldade para sair da empresa ali, para se desvincular, né? Mas aí saiu também, eu já tinha saído, eu já estava fora. E aí nós começamos. E aí já começamos com um grande contrato. Né? Aí surgiu a MMF Aí Projetos. surgiu a MMF Projetos. Que faz... Desculpa. Não, desculpa. Não é a empresa que seu pai trabalha. Não, É esquece. outro CNPJ. A empresa que meu pai tinha, ela se transformou na Color Prime. E a Color Prime... E aí é interessante essa história. Como é que surge isso? Então, eu saio de uma empresa com 2 negócios. Eu tenho 2 negócios. Eu tenho a Color Prime, que faz pintura e gesso, reforma, né? Uma empresa de reforma, especializada em pintura e gesso. E a MMF, que faz projeto e consultoria de infraestrutura. Eu tinha 4 contratos na Color Prime. 4 contratos. E aí o Ricardo tá muito preocupado. O Ricardo é meu sócio, o sócio majoritário. Ele tá muito preocupado com ética. Pô, mas a gente saiu dessa empresa, a gente vai ser concorrente. Né? Não é concorrente porque nós saímos em 3 sócios, né? Éramos 3 sócios naquele momento. A gente é muito pequeno. E ele falou, pô, mas como é que a gente faz para não ser antiético? Eu falei, nós não vamos visitar os principais clientes dessa empresa agora, só que a gente vai deixar para depois. Agora a gente vai visitar os clientes da minha carteira que a gente não visitou. E esses outros aqui, nós estamos falando de 2014, pré-Copa.
lotado de projeto de infraestrutura para fazer, Sim. lotado de obra de infraestrutura para fazer, e a gente vai falar tchau. E aí, esse aqui e esse aqui, eles vão dar trabalho para nós. Ele falou, você tem certeza? Eu falei, tenho certeza. A gente foi no Rodoanel Norte, consórcio Mendes Júnior Isolux, falou, ó, viemos aqui se despedir. Falou, mas você já tá saindo. Porque eu já tinha me despedido. Ele falou, não, o Ricardo tá saindo também. Tá saindo junto, o que vocês vão fazer? A gente vai montar uma empresa de projeto. Tem esse trabalho, vocês têm interesse? Uau. E aí a gente trocou a fundação de todas as obras de arte do lote 1 do Rodoanel. Uau! Então a gente fez isso Você no já nosso... começou grande. Esse contrato Já no... era da 10 partida. vezes, era 10 vezes o tamanho dos 4 contratos que eu tinha na Color Prime. Nossa. Aí eu falei, não dá pra continuar. 10 Eu falei, não dá pra continuar com a Não Color dá. Prime, não faz sentido. Não faz sentido. Eu me arrependo um pouco. Porque eu já tinha um negócio que já tava rodando, já tinha 4 contratos, né? Coisa de meses e... Hoje, eu acho que ela estaria... Ela era pequena em comparação com a MMF naquele momento, mas hoje eu acho que ela estaria mais equilibrada. Você acha que daria pra levar os dois? Hoje, olhando, colocando uma pessoa bacana na Color Prime, daria. Mas Certo. isso implicaria em colocar Mas- uma pessoa... Mas, Luciano, você não tinha a experiência que você tem hoje de empreender, né? É isso, é sempre o si, né? É. A gente não tem, a gente não sabe. Eu não teria dado o mesmo foco que eu dei no MMF, eu não teria gastado sola de sapato com uma empresa só como eu gastei. Perfeito. Visitei muito no começo. Assim, falar é forte, né? Falar que se arrepende, né? Mas eu acho que eu poderia ter diminuído a Color Prime, mas não encerrado. Sim. Ah, Né? tá. Não fazer 4 obras de uma vez, poderia fazer 1 ou 2, enfim. É isso que eu acho. Acho que eu poderia ter diminuído e ter continuado pequenininha. Perfeito. Agora, eu gostaria que você explicasse, porque quem está nos ouvindo não necessariamente é da engenharia civil. Gostaria que você explicasse o que é o que a MMF faz, o que é projeto de infraestrutura. Infraestrutura é tudo que o Brasil precisa. O Brasil precisa de pavimentação, o Brasil precisa de saneamento básico, América Latina água, precisa. América Latina, África, a gente está trabalhando em África agora também. Pavimentação, ponte, viaduto, drenagem, macro e micro drenagem, fundações. A MMF faz projeto para todas essas obras? Nós somos hoje uma empresa multidisciplinar, Aham, muito enraizada e muito estruturada em geotecnia. perfeito. Hoje nós somos 5 sócios, a gente acabou de ter um sócio novo, e todos os 5 sócios são especialistas em geotecnia. Então a gente é muito estruturado em geotecnia. Isso tudo, para quem não é da engenharia, boa. para quem não é da engenharia, a geotecnia, a grosso modo falando, é o estudo da mecânica dos solos e da rocha. Então tudo que você vai fazer que envolve solo, fundação, contenção de encosta, se você vai fazer um túnel, tudo isso envolve a geotecnia. A geotecnia que cuida do estudo do solo e da rocha, das mecânicas do solo e da rocha. Perfeito. A grosso modo falando. Então, hoje a gente é uma empresa multidisciplinar, a gente tem especialistas e a gente tem... Eu costumo brincar que sorte não existe, mas eu uso essa palavra. A gente tem sorte de ter grandes grifes lá como consultores. Então, a gente mescla essa coisa de ser uma escola, porque é isso que a gente forma muita gente lá, ao ponto de hoje grandes empresas irem buscar lá, isso é uma dor que a gente está sentindo agora. Recentemente, nós perdemos 3 para uma empresa grande de projeto. Mas é um orgulho também, Rodolfo, porque viramos referência de formação, né? Você veio de onde? Eu vim da MMF, então vem, né? Teve uma pessoa, uma engenheira que saiu de lá e aí ela foi trabalhar com uma parceira cliente também que a gente conhece. Eu falei, mas como é que foi sua entrevista quando ela foi falar que estava saindo? Ela falou, você trabalha com o Ricardo? Ela falou, trabalho, então vem. Eu falei, mas você precisa ter consciência que você não é o Ricardo. O Ricardo trabalha com geotecnia há 20 anos. Né? Ela falou, não, eu avisei. Que Espetáculo. fantástico, não? Eu tenho 2 perguntas que ele foi falando da história dele. E eu quero voltar um pouquinho só quando ele fala de crescimento de empresa. Uhum. Né? Você falou que quando você foi contratado naquela empresa em que a empresa menor que você estava tentando, né, se envolver mais em todos os processos do negócio, esses caras queriam dobrar o faturamento e uma empresa, quando ela cresce, ela começa a ter problema. Assim. E você mencionou isso. Quais são os problemas que você enxerga quando a empresa começa a crescer? Quero dobrar o faturamento em 2024. Beleza, mas o que é dobrar o faturamento? Você tem estrutura? Como que funciona? A gente dobrou de 2022 para 2023, né? E A MMF. Uau. E o resultado para os sócios foi 0.
Por quê? Porque precisou reinvestir todo o resultado para você poder fazer os contratos. Então, muitas vezes as pessoas veem assim, né? Saiu uma matéria minha na Exame lá, né? A empresa tem X faturamento e tal. Mas, na pessoa física, esse dinheiro não chegou. Tô esperando até hoje. Na pessoa física não chegou. Porque as pessoas olham assim e falam, a empresa está faturando 10 milhões, 15 milhões, o cara tá rico. Não, na pessoa física não chega. Então essa é uma dificuldade. Você tem que entender, no nosso negócio de projeto e de infraestrutura, você vai fazer um projeto de uma rodovia, por exemplo. Do valor total do seu contrato, muitas vezes você precisa colocar ali, aportar 20% do valor total e você vai receber daqui 40 dias, 60 dias. São as medições, né? Que são as medições. Então você precisa ter um caixa para poder rodar, girar esses contratos até você receber. Então quando você aumenta, se você não tiver estruturado, o que acontece? Você precisa colocar um dinheiro na frente que você não tem. Perfeito. Né? Então você vai dobrar de tamanho, você tem ali, sei lá, vamos para fazer conta redonda aqui. Você pegou um contrato de 100 mil. Né? E aí você teria que colocar 20 mil. Eu vou dobrar, eu quero fazer um contrato de 200 mil. Você vai ter que colocar 40 mil. Você estava preparado para colocar 20. Será que você está preparado para colocar 40? Perfeito. Então é essa ciência e essa consciência que precisa ter quando vai crescer. Num negócio igual ao nosso, existem vários modelos. Por exemplo, uma obra, muitas vezes você consegue uma mobilização, você consegue pegar um dinheiro na frente, mas projeto não. Sim. Projeto nem sempre. O que é a matéria-prima para poder fazer projetos? São os trabalhos de campo. Então, você tem que fazer topografia, você tem que fazer ensaios, você tem que fazer sondagem, você tem uma série de trabalhos que você precisa fazer no campo. Esse sim, talvez você consiga alguma mobilização, porque você vai ter que mandar gente para o campo e tal. Mas nem sempre é assim. Muitas vezes tem cliente, a gente trabalha para quase todas as concessionárias do Brasil. Ele faz o serviço de campo. Você fica só com o projeto, quer dizer, você não tem mobilização nenhuma. Você tem que entregar algum trabalho para poder depois receber, em algumas com 30 dias, outras com 40, 45. Tem concessionária que te paga com 90 dias. Nossa. Ou seja, você precisa estar capitalizado. Você precisa estar capitalizado. E assim, ou você ter crédito, você trabalhar com banco, que aí é risco, né? E aí você vai aumentando o risco do seu negócio. Trabalhando que tem que estar precificado também, né? Que tem que estar precificado. Você falou um negócio muito importante, Rodolfo. Muitas vezes, o empresário ele não pensa que aquele dinheiro que ele vai pegar no banco tem um custo. Você tem um custo do dinheiro. Quando você fez o seu orçamento, você pensou no custo desse dinheiro? Você colocou um percentual que é o custo desse dinheiro? Né? Que muitas vezes, se você não pensou nisso, o seu lucro está indo para o banco. Você está trabalhando ali, você está fazendo negócio, você está pagando salário, sua empresa está crescendo, mas quem está ganhando dinheiro é o banco. Porque todo o lucro que você pensou em ter ali foi para o banco. Então, essas são as grandes dificuldades de crescer. Você crescer, você vai ter custo maior, você vai precisar de mais pessoas, aí você tem que tomar decisão, vai fazer terceirização, vai trabalhar dentro do escritório, vai colocar mais pessoas. Como é que você vai trabalhar com isso? Como é que você vai fazer para poder suprir esse crescimento? E outra coisa que é muito perigosa no crescimento é a qualidade. Isso é uma coisa que a gente cresceu com base nisso, na qualidade e no prazo. A gente conseguia, por ser uma empresa pequena, tomar decisão muito rápido, né? E aí ter um prazo menor do que as grandes. Você vai crescendo, você vai começando a ter uma lentidão. A empresa vai ficando pesada. Exato. Você já não consegue ver tudo mais. Então, a gente continua com velocidade, né? E por isso, nós éramos 3 sócios no começo, hoje nós somos 5. E aí você vai fazendo outros departamentos, outras áreas, mais gente para tomar decisão. Horizontalizando, né? Exato. Então, é outra dificuldade. O grande acerto que nós tivemos na MMF foi mudar rápido. A gente mudou muito durante esses 10 anos. Muitas vezes. A gente acabou de ter uma mudança lá do ponto de vista estrutural. Né? Não dá mais para essa decisão ficar comigo. Eu preciso de alguém para tomar essa decisão. Muda. Põe outra pessoa para decidir. Eu acho que esse é um dos maiores acertos que a gente tem. A gente erra muito, mas só consegue crescer e ter resultado quem erra. Tem que errar, gente. Não tem jeito. Faz parte do processo. É interessante, porque o que acontece? A empresa vai crescendo e aí as decisões começam a ser verticalizadas. E isso que acaba trazendo morosidade e deixa a empresa pesada. Porque o Luciano tá lá no Pará, lá em Marabá, como o Jefferson, o nosso colega falou há pouco tempo, e tem que comprar uma ferramenta, ou tem que comprar um software, ou tem que, sei lá, tem que tomar alguma decisão da empresa. E ninguém consegue falar com o Anderson. A tia da limpeza tá precisando passar um Veja no chão lá e não tem Veja, ela não compra, ninguém compra pra ela porque precisa falar com o Anderson, com o Luciano,
E a empresa começa a ficar lenta. Os processos começam a ficar lentos, os projetos começam a atrasar, a decisão para fechar com aquele cliente começa a atrasar também, você começa a perder projeto. Então é interessante você horizontalizar o processo, né? Processo de decisão. A gente tá fazendo alguns negócios em África agora. E aí eu fui para Brasília para tratar uma parceria que a gente está fazendo com o Sebrae. Na verdade, é um parceiro nosso que está fazendo uma parceria com o Sebrae, e nós estamos juntos, e aí conversamos algumas outras, algumas embaixadas em Brasília, e nesse período tá chovendo muito. Então, tá chovendo muito aqui no sul, né? Tá chovendo muito em São Paulo, no Rio Grande do Sul, em Minas, no sul da Bahia, e as obras e as emergências acontecendo. E aí surgiram 2 necessidades de emergência, que tava eu e o Ricardo em Brasília. Né? Os sócios que estavam aqui decidiram e mandaram a gente para poder resolver. Entende? Que era uma coisa que a gente decidia no passado. E assim, sem nossa gerência, eles tomaram a decisão, vamos atender o cliente. Então, em outro tempo, talvez a gente perdesse esse negócio. Né? Mas o pior do que perder o negócio é não atender o cliente. Sim. Né? Que tá com essa emergência, que tá com essa urgência, que tá com a rodovia parada muitas vezes, que tá ali com risco de atingir alguém. Então, eu acho que nesse sentido que você vai precisando de pessoas, que é o ativo mais difícil que tem para quem presta serviço. Sim. Pessoas. Gerir pessoas. Né? Gerir pessoas. Sentimentos, egos, emoções. Como que você faz, Luciano? É verdade, boa. Eu gosto de gente. Acho que por isso que eu fui para a comercial. E é importante você entender o que motiva cada um. Né? Eu ao longo do processo, eu entendi que a pressão, e aí é uma autopressão, ela é boa para mim. Tá? Ela não é... Eu não espano na pressão. A pressão... Trabalhei em banco 10 anos. Então, banco, só quem trabalhou sabe a pressão, a panela de pressão que é. Foi bancário. Ele também funciona na pressão, eu tô entendendo. É isso. Então, é um negócio que me faz bem. Mas tem gente que na pressão, a pessoa congela. Então, o papel, Priscila, é entender o estilo de cada um. Se você tem uma pessoa extremamente competente na sua equipe, mas que ela congela sob pressão, você tem que tirar o máximo de pressão possível para que ela possa fluir. Certo. Entende? Um pouco vai ter, e aí você tem que preparar. Treinamento. Tem que treinar. As pessoas precisam ser treinadas. O que a gente acredita lá é em treinamento. Todo mundo estuda muito, né? Os sócios, e a gente investe na equipe nisso. Isso é outra coisa, outra dor, né? Que você investe lá um monte de dinheiro, aí vem alguém e leva embora. Tem uma frase, eu vou cortar. Tem uma frase que eu vi outro dia que cara, e se eu investir no meu funcionário, no meu colaborador, e ele me deixar? Já viu essa daí? Sim. Aí alguém fala, tá, mas e se você não investir, ele ficar? É pior. É um paradoxo. Né? Se você não investir, ele ficar, é pior. É pior. Mas eu acredito numa coisa, Rodolfo, e a gente já tá vivendo isso. É essa coisa que circula, sabe? Essa energia. Nós já fomos contratados por gente que trabalhou lá com a gente. Caraca. Ah, é? Legal. Viraram clientes. Virou cliente. Uau. Interessante, né? Sim. Na realidade, o cliente é a empresa que ele foi, que é maior do que a gente, e estamos tratando com alguém que já tá trabalhando, que já trabalhou com a gente. Eu acho que isso é energia, dele saber como é que a gente funciona. E por isso que precisa ser de verdade, né? Porque se você for só fachada, a pessoa que já estava lá dentro, ela vai saber, é uma mentira. Não vai pra lá. Não vai pra lá, exato. E como é que você motiva a sua equipe? Isso é outra pergunta, assim, que não é fácil, né? Porque se o funcionamento das pessoas é diferente, a motivação também. Então tem gente que quer um reconhecimento, tem outro que é mais ávido por dinheiro, né? Por essa questão. Então a gente tenta equilibrar bastante essa coisa do realmente parabenizar o que merece parabéns, né? E nós temos um critério que é o seguinte: se eu posso te pagar um pouco mais e não tô pagando, eu tô te roubando. Tá. Eu não posso te pagar só na hora que você receber uma oferta de emprego. Então, a gente tem essa questão da remuneração muito latente. A gente acha, e eu conversei com meus sócios sobre isso agora no mês de janeiro praticamente inteiro, nós, sócios, somos um teto da questão salarial. A gente ganha pouco. A gente ganha pouco. Estrategicamente. Por quê? Porque o sócio a gente ganha pouco para poder pegar no resultado. Então, para que a empresa dê resultado, e se ela tiver numa baixa, que ela não tenha problemas para pagar o sócio. Perfeito. Para não pagar o overhead, né? E isso limita um pouco as pessoas. Então, a gente precisa rever isso. Certo. Né? Mas a gente tenta remunerar no máximo que a empresa consegue. Então, é uma forma que a gente tem
de tentar motivar. E nós lá, assim, eu vou, modéstia à parte, acho que a gente é uma empresa muito feliz, assim. A gente comemora bastante. Legal. A gente tem um ambiente que é um ambiente muito diverso, um ambiente muito legal. Eu recebi um feedback muito bacana há pouco tempo de um colaborador nosso, do Vitor. E o Vitor me disse o seguinte, que ele estava conversando com uma amiga que trabalha numa grande empresa e ela é uma mulher preta. E ela falou que ela se sentia muito retalhada lá onde ela trabalha. E o Vitor falou, pô, mas na MMF as pessoas só são elas. Na MMF cada Não um importa, né? O Vitor é tatuado, ele tem uma tatuagem na cabeça, ele tem tatuagem no braço. Então ele falou, lá eu só sou o Vitor. Então eu acho que esse ambiente é um ambiente que motiva também. Acolhedor. Né? Exato. Acolhedor, A gente fantástico. tenta, pelo menos, né? Já erramos? Claro que nós já erramos. Sim, sim. Mas a gente vai tentando corrigir na medida do possível. As pessoas que fazem o ambiente. Claro que a gestão tem um papel fundamental nisso de como é que vai ser essa A condução. cultura, né? Mas a cultura você tem que trabalhar todos os dias. Todos os dias a gente trabalha isso. Todos os dias. Muito Esse homem é bom. uma Esse homem é... E enciclopédia, eu um queria te professor. fazer... Demais. Eu queria te fazer uma pergunta. Você tem o tino comercial. Uhum. E isso foi fundamental na sua carreira. Onde você aprendeu? Eu descobri na Tigre, mas as empresas que eu trabalhei, eu sempre falo isso, colocaram um caminhão de dinheiro em treinamento que eu fiz. E cada um dos treinamentos que eu fiz por cada uma das empresas, eu aproveitei muito. Perfeito. Eu aproveitei muito, porque eu ganhei muito dinheiro para muito acionista também. Tem muita acionista que ganhou muita grana. Nem me conhece, nem sabe, mas minha carteira deu muito resultado. Então, é isso que faz com que a pessoa da área comercial consiga entender melhor o negócio. Né? Eu aprendi nas empresas que eu trabalhei e principalmente nos treinamentos que elas investiram para que eu fizesse. De vendas. De tudo. Tudo. Olha, assim, eu fiz no banco, eu fiz treinamento de etiqueta. Olha! Então tem coisa Etiqueta. de etiqueta, porque como eu atendia empresas, então eu atendia empresas de alto faturamento, então às vezes você tem um jantar, aí você tem um jantar no lugar chique, e aí você olha pro prato, vê três talheres, você você é fala, o e agora? banco, Vou pegar o do meio que é melhor. Você é o banco, como é que você trabalha? Então eu fiz, né? Eu sou aluno da Célia Leão, né? Se ela assistir aí o nosso episódio. Um abraço Então, pra ela. Um abraço para ela. São vários tipos de treinamento. E isso muda a sua visão. Né? Quando você chega num lugar, o jeito que você chega. Rodolfo comentou. Pô, É é isso. verdade, a gente não evento falou do na CREA. frente das câmeras, né? Mas Fala o que me agora. chamou a atenção no Luciano, a primeira vez que eu vi ele foi no evento do CREA. Tinha umas 150 pessoas. E esse cara me chamou a atenção da forma como ele se portou, desde o do momento em que eu vi ele entrando na porta até ele sentar. Obrigado, Cara, Rodolfo. Não, mas é bacana, a postura da pessoa diz muito. O japonês tem isso muito forte também. Eu trabalhei numa empresa japonesa uma vez e eu tive um treinamento de etiqueta, não de etiqueta assim, de costumes, de coisa chique. Mas, cara, você chega numa recepção ou numa sala de reunião, você tá esperando o cliente chegar, você não senta. Você espera em pé. Esse dia eu cheguei no prédio do seu escritório, vi 2 caras de terno em pés na recepção, esperando o convidado, sei lá quem chegar. E eu achei isso interessante. O cartão, a gente tem o costume de pegar o cartão e jogar. O japonês, ele pega com as 2 mãos e ele entrega pro cara em pé. Diferencia. Tem toda uma etiqueta, um modus operandi Você diferenciado. notou isso no Luciano. Eu encontrei isso nesse cara. Espetacular. A postura dele, a forma de andar, a forma como ele se comunica e você vê a forma como ele fala com um sorriso no rosto, é uma fala agradável. Contagiante, né? Sabe que essa coisa do oriental, né? Lá a gente tem o Ogura, o Sérgio Asakawa, o Denis Suzuki, e eu aprendo muito com esses caras. Muito, muito. Eles reverenciam muita coisa. Tem muita coisa que eles reverenciam e a gente tem que entender essa cultura, né? Como eles conseguem estar no topo há tanto tempo, né? Como é que eles conseguem superar uma bomba, por exemplo, né? E voltar para o topo do Sim. mundo. Então, eu acho que, sem dúvida nenhuma, é um lugar para a gente olhar. Temos muito a aprender. Muito bom, muito bom. Bacana. E o que você acha dessa história sensacional que ele está contando pra gente? Qual foi o principal fator que deu esse resultado de sucesso dentro dessa história? O principal, tem vários, né? Mas o principal. Cara, eu acho que a resiliência
a capacidade de pivotagem dele. Então, por mais que hoje o Luciano enxergue que deveria ter continuado com a empresa de gesso e pintura, mas na época ele entendeu que não fazia sentido, então ele migrou focou num segmento que era o segmento que ele já conhecia bastante. Ele falou um negócio no meio da história dele também, que quando ele montou a empresa de gesso e pintura, ele pensou em qual que seria o diferencial que ele iria entregar para os clientes dele. Então, ele não simplesmente montou uma empresa e vou colocar no mercado. Não, o que esses caras precisam? Quais são as dores que eles têm? Então, isso me chamou bastante atenção. A parte de gestão de pessoas, cara, uma empresa de serviço de engenharia, ela trabalha com pessoas. São horas de trabalho que você vende. Então, essa capacidade de gestão, eu até anotei a frase que ele falou: se eu posso te pagar mais e não te pago, eu tô te roubando. Cara, fantástico. Que é o que você fala, né? Que tem um episódio que você faz Crescer e contribuir. Cara, todo mundo ganha. Que é uma teoria que a gente aprendeu com Paulo Vieira, onde a gente não pode só crescer. Porque se a gente só cresce, só pensando no nosso bem-estar, a gente é egoísta. E se a gente também só contribui, se a gente não pensa que a gente também é merecedor, a gente não tem amor próprio. Então, a fórmula mágica é a gente crescer e contribuir. E dividir. Eu vi um trecho, talvez vocês tenham visto, de um dos acionistas da CIMED. Esse cara tá nas mídias sociais, esqueci o nome dele. Mas ele fala, cara, não adianta eu estacionar a minha Ferrari na porta da empresa se meu funcionário não tem um banheiro para fazer necessidade, cara. Sim. Então não adianta você, tô com um iate lá no, sei lá, na França, se meu funcionário tá com dificuldade para usar um convênio, sabe? E você tem capacidade de prover isso pro cara. Sim. Então, quando você reconhece seu funcionário, ele rende mais, ele gera valor pro acionista. Então isso eu achei fantástico na história do Luciano. A gente, pegando um gancho no que você disse, né, e a Priscila perguntou de motivação, então quando você tem uma pessoa que está entrando na MMF, a gente vai falar de o que é o plano de carreira, então a gente sempre fala que é o seguinte, você entrou como estagiário, depois você pode virar um trainee, júnior, engenheiro pleno, engenheiro sênior, sócio da empresa. E a gente acabou de passar por um processo desse, que é o engenheiro Douglas. Abraço, Douglas. Acabou de virar nosso sócio. Parabéns pro Douglas. Parabéns pro Douglas. E foi muito legal, porque a gente estava numa dessas confraternizações que a gente gosta de fazer, e a gente deu uma pausa para falar que o Douglas estava virando sócio. Cara, a comemoração da equipe, eu fico até arrepiado, a comemoração da equipe me emocionou, assim, porque... mais do que a gente reconhecer, é o time reconhecer que o Douglas é um cara para estar naquela posição. Sim, e ele tá super feliz, é um cara que já tem 40 anos e queria, sabe? Ele queria uma oportunidade de poder empreender. E se ele tá lá e ele quer empreender, por que ele vai sair? Sim, né? Sim. Nada mais correto do que a gente fazer o que a gente fala. Né? E ter esse exemplo. E é só o primeiro. A gente quer que muitos outros que estão lá e que vão chegar, que possam se tornar sócios da empresa. A gente acredita muito nisso. Até porque eu tenho plano de parar. Eu ia te perguntar e vou te perguntar. O que te motiva? Me motiva muito resultado. A gente, há algum tempo já, a gente tem buscado ações coletivas. Então, esse resultado coletivo me mobiliza muito, assim. A gente tem um programa que chama De Olho na Encosta. Né? E o que é o De Olho na Encosta? É um programa que a gente colocou bastante dinheiro, junto com o nosso parceiro, que é o Grupo Terra Insights, num projeto piloto de área de risco lá em Campos do Jordão. E o que é esse projeto piloto? Todos os anos, e nesse ano não está sendo diferente, muita gente morre por causa da chuva, seja por enchente ou deslizamento de terra, e a gente entende que na engenharia a gente consegue resolver isso. Então, mais do que falar, o importante é fazer. Então, nós implementamos esse piloto lá. E nesse piloto, a gente recebe sinal de alerta. E eu tô rindo aqui, porque ontem, né, foi feriado aqui em São Paulo ontem, e aí a gente recebeu um sinal de alerta. E aí é o Denis Suzuki, o sócio que é o responsável por isso. Denis, o que aconteceu? Aí o Denis falou, não sei, mas movimentou. Pelo jeito, tá grave. E aí a gente acionou a Defesa Civil, acionamos o prefeito. Uau. O prefeito ficou desesperado, o prefeito ficou muito preocupado. E eu também. Eu já estava me preparando para ir para Campos do Jordão. A Defesa Civil foi pro local, aí eles me mandaram um áudio da moça que mora próxima. Falou, não, mas o vô da menina, ele foi lá perto do sensor e ele foi cortar a grama lá, ele mexeu no sensor, será que foi isso? Né? E é uma história engraçada, mas poderia estar morrendo gente. Sim. Tem várias casas embaixo, mas foi isso que aconteceu.
esse tipo de coisa me motiva. O que me motiva é essa ação coletiva, esse movimento coletivo. Por mais que você, muitas vezes, está dando murro em ponta de faca, sabe? Aham. A impressão que eu tenho hoje é que o poder público não quer tratar desse assunto, né? Tem conversado com muita gente, ninguém fala que não quer fazer, mas também ninguém investe, ninguém faz. Então, eu acho que o que a gente está fazendo lá é um diferencial, e como essa ação é uma entre as várias que nós temos feito, para quem está em situação de vulnerabilidade, para as comunidades, o que pode ser feito de diferente, onde não tem infraestrutura. A gente tem uma proposição de levar infraestrutura para onde não tem. Então, isso me motiva demais. Eu tive a oportunidade de fazer um TED Talks e nele eu falo que nos próximos... Que demais, cara. Nele eu falo que meu sonho era que nos próximos 10 anos ninguém mais morreria por conta das chuvas. Já se passaram 3, só faltam 7. E eu acho que a gente andou pouco. Né? Eu andei pouco com esse meu sonho, mas eu andei. Eu tô indo na direção dele. Então, isso é o que me motiva. Perfeito. Se eu puder um dia falar que, olha, não morre ninguém ou quase ninguém, eu fiz parte dessa história. Nossa, você tem propósito maior do que esse. Fantástico. Uau. Incrível. Incrível demais. Até emociona. Eu gosto de ganhar dinheiro também, tá? Não, mas Sim, o mas dinheiro... é aquele negócio de crescer, Isso, de contribuir. é isso. É isso. é isso. É exatamente isso. O dinheiro é um meio, né, Ele cara? é um meio. Não Ferramenta, não como eu uma acredito, ferramenta, é exato. ferramenta. E acho que chega um momento da carreira do empresário que o dinheiro vira um mero indicador, Sim. É isso. né? E assim, o dinheiro é importante para você poder contribuir. Então é uma ferramenta, né? Sim. Fantástico, gente. Que história. Obrigada demais por Eu que ter agradeço, foi bom aceitado. demais. Obrigada demais por ter compartilhado com a gente esse momento da sua vida. Vai ficar marcado pra gente na Bastante. nossa memória para sempre. Acho que foi um dos episódios mais É que a emocionante. gente emocionante, de muito aprendizado. E, cara, essa história é incrível. Obrigado, Verdade. gente. Obrigado. Vocês ficam falando assim, eu vou ficar... Emocionante. Daqui a pouco eu vou chorar aqui também. Não, obrigado. Eu acho que o que vocês estão fazendo é importante. Vocês precisam realmente amplificar histórias bacanas, né? Eu tive a oportunidade de encontrar o Jefferson aqui, que é um outro empresário que é referência também. E eu acho que é isso. As pessoas têm que saber o que está sendo feito de diferente, né? E eu sou sim. feliz em poder estar aqui nessa mesa que passou e vai passar tanta gente legal. Sem dúvida. Como é que as pessoas fazem para te encontrar? Rede social, @engenheiro Luciano Machado, né? E para quem quiser ver a empresa, @MMF Projetos. Aí lá do Instagram ou do LinkedIn vai conseguir ver todo o resto. Muito bem, então esse foi o episódio poderoso com o engenheiro Luciano Machado. Se você gostou, não esqueça de curtir, compartilhar, escreva aqui nos comentários. E como é que faz para te achar, Rodolfo? Rodolfo.antunes, com 2 S. Vai ter bastante dicas sobre negócios, enfim. E da Elevatus? Elevatus Consultoria, também tem bastante insights. Toda semana, quase todo dia, a gente tem lá dicas para empresários, enfim, também vai ter bastante conteúdo bom. Muito bom. E você, Priscila? É underline, eu sempre erro, né? É Angie, underline Priscila Bezerra. E agora eu gostaria que você desse suas palavras finais pra gente poder encerrar. Olha, eu quero agradecer mais uma vez estar aqui com vocês, casal inspirador. E para você que está assistindo a gente aqui, a gente teve esse privilégio de ter você na audiência. Se você está pensando em empreender, não é fácil. E se eu deixei aqui alguma sensação de facilidade, não é a realidade, é difícil, mas vale a pena. Eu acho que se você tiver um propósito, se você pensar que o dinheiro é uma ferramenta, mas você tem algo maior para poder contribuir, para poder fornecer, para fazer o Brasil crescer, vá em frente. Uhul! Fantástico! Muito obrigada. A gente se vê na próxima. Nos vemos.